Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra diz no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo de 1 em diante. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Sofonias capítulo 1, versos de 1 a 10. Meu querido, nós vamos ver aqui no livro de Sofonias esse destaque que ele dá a respeito do juízo divino contra Judá e contra os gentios. O profeta anuncia o julgamento universal, descrito como a reação de Deus aos pecados cometidos pelos moradores de toda a terra. Sofonias, porém, ele vai abordar o julgamento divino numa perspectiva escatológica da restauração. Então, historicamente, Sofonias exerceu o seu ministério nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E Josias reinou entre 640 e 609 a.C. Então a reforma religiosa do rei de Judá aconteceu em 621 a.C., no ano 18º do seu reinado. Você encontra isso no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 3. Então, quando ocorreu a reforma, Jeremias exercia o ofício de profeta já há 5 anos. O seu chamado deu-se no 13º ano, ou no reinado de Josias. Você encontra em Jeremias 1 e 2. Esse período corresponde a 627 a.C. É possível que, na reforma, o rei fora encorajado por esses profetas. Evidências internas apontam para um tempo de pré-reforma em Judá, denunciando os desmandos do rei Manassés de Amon e de Amon. Então, na genealogia é comum a menção de nome paterno nos livros dos profetas. Você vai ver Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel e Jonas. Eles trazem essa informação. Mas Sofonias, porém, filho de Cusi e filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. A citação do nome do pai estabelecia o direito tanto à herança quanto à posição social ou à aquisição de poder. A ausência de paternidade, então, demonstra que tal profeta não adveio de família tradicional.
Sofonias era trineto de Ezequias, que também fora rei de Judá. Isso lhe garantia livre acesso no governo real, como nos outros segmentos da sociedade. Então, os meios de comunicação dos oráculos divinos aos profetas era a palavra e era a visão. Não tinha a Bíblia, meu querido. Era a palavra e era a visão. Os porta-vozes do Eterno deixam isso bem claro no prólogo dos seus livros. Então, esse estilo poético predomina em todo o livro de Sofonias. O oráculo está organizado em 3 partes principais. A primeira anuncia o juízo contra as nações da terra, incluindo Judá. A segunda especifica os povos nesse julgamento global: a Filístia, Moabe, Amon, Etiópia, Síria. E a terceira parte trata do castigo de Jerusalém e da restauração dos remanescentes fiéis. O tema, o dia do Senhor, ocupa todo o oráculo divino. Então, no versículo 2 vai dizer que toda a face da terra será consumida. Meu querido, vamos aprender com a palavra. Após o dilúvio, Deus prometeu não mais destruir a terra com água. Gênesis capítulo 9, versos de 11 a 16. Desde então, a palavra profética anunciou o juízo vindouro pela destruição através do fogo. A declaração inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, no versículo 2, refere-se à tragédia global referida no capítulo 3, versos 6 a 8. Note que a expressão face da terra é igualmente usada no anúncio da tragédia do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, versículo 7, e depois no capítulo 7, versículo 4. Veja a linguagem de Sofonias. A hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em dar à sua significação uma ênfase exagerada. Ela, porém, aparece na Bíblia e por isso alguns expositores defendem o uso de uma linguagem hiperbólica para o livro de Sofonias. Eles consideram forte demais e descrevem que a descrição do aniquilamento natural de aves, de peixes, animais, seres humanos, nações e cidades. Mas é verdade, querido, que na Bíblia há o emprego de hipérbole. Você vai encontrar em Mateus, capítulo 11, versículo 23, em João, capítulo 12, versículo 19, e por aí vai. Mas não é o caso aqui, em Sofonias. A descrição homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, no versículo 3, representa o reverso da criação, registrada em Gênesis. Ela corresponde à destruição universal e literal da criação. Apocalipse 16, versículo 1 até o 21. O dilúvio, por exemplo, foi literal e global, mas a família de Noé foi salva. Assim como os filhos de Israel foram poupados das pragas do Egito. Então, qual é o objetivo desse livro? A expressão quemarins com os sacerdotes aponta para o sincretismo de religião de Israel com o paganismo. E eu já falei nisso semana passada aqui sobre o sincretismo religioso. Quemarins com os sacerdotes aponta para o sincretismo. O que é sincretismo? São religiões não bíblicas que não têm amparo bíblico. São doutrinas que não têm amparo bíblico misturada com a doutrina do povo eleito. Se mistura um sincretismo. É aquele famoso respeito. Temos que respeitar o credo do outro. Respeitar é uma coisa. Passar a observar e a seguir um credo antibíblico não tem o respaldo divino. Não tem respaldo bíblico. Quemarins, meu querido, presta atenção. Quemarins é o plural do hebraico de comer, que é usado para sacerdote pagão. Gente, isso é hebraico. Não sou professor do hebraico, nada, mas é isso que significa. Quemarins é o plural do hebraico comer, usado para sacerdote pagãos. E a Bíblia está dizendo o quê?
a expressão no versículo 4, queimarins com os sacerdotes. Então, como eu disse, queimarins é o plural do hebraico de comer, que é usado para sacerdote pagão. E aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento. Guarde, 2 Reis 23:5 e Oséias 10:5. Apesar da origem levítica, os sacerdotes estavam envolvidos no sincretismo religioso pagão. Lembra quando eu falei ontem do espírito de Jezabel? Que trouxe, assim que ela casou com o rei Acabe, ela se tornou rainha de Israel. E qual era a sua religião? Ela era filha de Etibaal, os adoradores de Baal. E quando ela casou então com o rei Acabe, ela trouxe para dentro do povo eleito a sua religião. E ela se esforçou e ela trabalhou para destruir o povo eleito e implantar a religião pagã dentro de Israel. E por um bom tempo eles tiveram êxito nisto. Uma boa parte da geração que nasceu naquele tempo realmente adoraram a Baal. Os profetas do Senhor foram perseguidos. Lembra, meu querido, lembra de quando Elias fez aquele desafio aos profetas de Baal? Porque o povo estava confuso. O povo realmente chegou a acreditar que Baal era o Deus da fertilidade, que Baal era o Deus da chuva, o Deus do trovão. E que se eles clamassem, porque lembra, meu querido, que Elias profetizou uma grande seca, e eles clamaram a Baal porque Baal era o Deus da fertilidade, Baal era o Deus do trovão, dos relâmpagos e da chuva. Então eles clamavam porque eles acreditavam que Baal pudesse fazer chover. E Elias lança o grande desafio, e essa história você já sabe. Há uma linha neopentecostal que explora ao máximo o fogo do céu. Mas na hora de aplicar o ensinamento bíblico, o fogo se torna só barulho, pula-pula e dança-dança. Mas o fogo que a Bíblia diz não é esse barulho neopentecostal que estamos ouvindo. É o barulho interior, a mudança. É este fogo, o fogo que arde dentro de nós. E era o que estava acontecendo no tempo de Sofonias. Os sacerdotes se tornaram sacerdotes de Baal. Eles profetizavam em nome de Baal, mesmo sendo do povo eleito. Então, havia um sincretismo dos sacerdotes, mas só dos sacerdotes não. O povo também estava dentro. O povo também se tornou um povo pagão, paganizado. Sabeísmo é a prática pagã dos sabeus. O povo da rainha de Sabá. Seu culto resumia-se na prática de adivinhação e na astrologia. Judá envolveu-se nesse tipo de paganismo. Veja lá, 2 Reis capítulo 23, versículo 5, Jeremias capítulo 8, versículo 2, e depois o capítulo 19, versículo 13. Malcã ou Milcom, ou ainda Moloque, era o Deus nacional dos amonitas. Veja, 1 Reis capítulo 11, versos de 5 a 7. Sofonias denunciou o povo para adorar a Jeová numa cerimônia comum com essa asquerosa divindade. Ele denunciou o povo por adorar a Jeová numa cerimônia comum com essa asquerosa divindade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Querer adorar o Deus vivo misturando com outros ensinamentos que não têm respaldo bíblico. Fazendo o povo participar de um sincretismo. Aí eu adoro a Deus, mas sabe, tudo leva a Deus. Tudo leva a Deus, tudo leva ao reino de Deus, tudo leva para a salvação. Não vamos causar confusão não vamos arrumar intriga não, vamos deixar o povo adorar. Toda forma, a expressão de adoração, toda a evocação de tantos outros personagens que não são Deus também está valendo. Vamos invocar, porque afinal de contas tudo vai levar a Deus.
Afinal de contas, é uma religião gostosa, é bom esse sincretismo. Esse sincretismo, ele combate a violência, esse sincretismo combate as drogas, esse sincretismo combate a corrupção, esse sincretismo faz a gente sentir paz, faz a gente ter unção, esse sincretismo, ele faz a gente ter autoridade, ele faz a gente ter destaque, ser um bom pregador, ser um bom mensageiro, dar uma boa palestra. Esse sincretismo, ele faz a gente agradar as pessoas. Afinal de contas, eu também estou incentivando o sincretismo. Sabe por quê, querido? Porque o sincretismo, na verdade, ele leva a Deus. Oh, glória! Oh, bendito seja o nome do Senhor! Graças a Deus! Tudo leva a Deus. E a gente acaba ignorando o sólido da palavra, querido. Você está lembrado que quando Elias fez aquele desafio aos profetas de Baal, depois ele matou todos os sacerdotes de Baal. Eles não tiveram tempo, eles não tiveram oportunidade para reconciliação. Aí você pode dizer, mas como então um homem de Deus como Elias matou os profetas? Eu digo para você, querido, o que essa palavra quer dizer para nós? Que o mal tem que ser tirado pela raiz. É isso que essa palavra quer nos ensinar. Se existe secretismo religioso, isso precisa ser banido. Não é porque traz paz. Veja, Baal não prometia coisa ruim, prometia chuva, e a chuva era bom. Prometia fertilidade, a fertilidade era boa, coisa boa. Só que era uma divindade pagã, que ignorava o Deus que fez, aleluia, os céus e a terra, esse que te deu vida, esse que nos deu o ar que respiramos, o único e soberano, esse era ignorado. Apesar de que Baal trazia a fertilidade, apesar que a religião pagã trazia a prosperidade, trazia, mesmo que de uma forma somente humana, a alegria, a paz, a segurança, ele dava alimento, ele dava fertilidade. Mas ele não dava salvação, porque a salvação ela está em Cristo Jesus, aleluia, no sangue do Cordeiro. Não é isso que João Batista disse, querido? Nós lemos isso todo dia, nós já ouvimos. Eis o Cordeiro de Deus, segui a Ele, os ensinamentos dEle. A Bíblia vai dizer que nós não podemos alterar a palavra. E sabe, quando nós alteramos a palavra, nós corremos o risco de entrarmos dentro desta mesma situação do povo daquele tempo, que foi aceitando os novos ensinamentos, porque afinal de contas era Deus, porque afinal de contas tinha ali as promessas, as coisas boas para eles. Prosperidade, alimento, saúde, fertilidade. Querido, eu quero dizer uma coisa para você muito séria, meu querido. A Bíblia não é um livro somente histórico de coisas que aconteceram e que não acontecem. A Bíblia é um livro histórico e também profético. Há muitas coisas acontecendo no nosso tempo que já estão ali profetizadas. Estão profetizadas. E a atitude nossa é olhar para a Bíblia quando lermos, e não ler como um gibi, e não ler como uma revista, mas ler como um livro histórico e profético, que está falando conosco de situações dos nossos dias. De situações dos nossos dias. Para nos corrigir, não adianta nada ler a Bíblia e ignorar. Talvez você não ignore, meu querido. Talvez você fale, não, é isso mesmo, mas além da Bíblia aceitamos outros ensinamentos que não têm respaldo bíblico. Então o povo, ele caiu no sincretismo também. Eles adoravam a Malcã, a Milcom, a Moloque. E Sofonias, então, denunciou o povo por adorar a Jeová numa cerimônia comum com essas outras asquerosas divindades. Eles faziam um culto só para adorar todas as divindades, e entre essas divindades que eu citei, eles incluíam Jeová. Eles colocavam Jeová como mais uma, e não é isso que tem acontecido em muitas direções hoje, em muitos segmentos hoje. Porque nós estamos adorando
diversas divindades e também adoramos ao Deus do céu. Então está tudo muito bem, mas não está. O nudismo que foi pegando, que naquela época pegou também. Querido, veja, não havia nada de errado em alguém vestir a roupa do estrangeiro. O problema da vestidura estranha era o compromisso religioso com tal indumentária com o paganismo. Era uma mistura. Era uma atitude também de respeito a Baal e dos seus ensinamentos. Os filhos, os príncipes de Judá, provavelmente eram filhos de Manassés ou Amon. Reis, incrédulos, perversos. Naquela época Josias era muito novo para ter filhos. E esses filhos, esses príncipes de Judá, serão então duramente castigados por causa da violência e do engano. O objetivo, querido, do castigo divino é exterminar o baalismo, o sincretismo, as práticas divinatórias e as injustiças sociais. Eu quero dizer para você, querido, o mal tem que ser tirado pela raiz. Eu sei que muitas vezes você lê a palavra e o Espírito Santo fala com você, isso não está certo, isso não te está dando paz, presta atenção na palavra. Mas às vezes ignoramos. Porque o dia do Senhor vem, querido. E ninguém, nem eu, nem você, nós não conseguiremos tomar posse da salvação se o nosso coração é dividido. Nós estamos nesse tempo. O termo hebraico para dia é escrito a palavra Yom, que pode ser dia no sentido literal, você encontra em Jó 3:3, ou período de tempo, que você encontra em Gênesis 2:4. Assim, o dia do Senhor, ou a fraseologia similar do dia da ira do Senhor, ou a palavra naquele dia, indicam o período reservado por Deus para o acerto de conta com todos os moradores da terra. Ali nenhuma divindade. Meu querido, crie essa visão no seu coração. No dia do acerto de contas com Deus, no dia que nós vamos ter que passar pelo trono branco e encarar Deus face a face, não haverá divindades nenhuma, religiões, credos, crendices. Não haverá religião alternativa, não haverá atalho. Não vai dar para pedir a intercessão de mais ninguém, a não ser de Jesus. E esta precisa ser aceita hoje. Porque se Deus fosse agir conosco com a sua ira, nós já estaríamos destruídos. Sabe o que tem barrado a ira do Senhor? É o sangue de Cristo derramado no altar do Calvário. Por isso, somente através de Jesus, nós temos a salvação garantida. O único que pode advogar a tua causa lá no trono branco é o Senhor Jesus, que pode se apresentar e dizer: este José, este João, este Pedro, esta Maria, ela é verdadeiramente humana e pecadora, mas ela é remida pelo meu sangue, meu Pai. Ela me aceitou, ela ouviu o Evangelho, a suficiência do meu amor, e me aceitou como seu único e suficiente Salvador, e viveu ali, debaixo da graça do meu poderoso nome. Então eu sou advogado, eu advogo as falhas dela, eu advogo pela fraqueza dela. Mas e aqueles? E aqueles que não aceitaram a Cristo? E aqueles que não aceitaram a suficiência de Cristo, partiram para as alternativas de religiosidade e crendices? Aonde que respaldo bíblico, que ensino genuíno, que poderá aparecer no dia do trono branco? Aonde poderá aparecer um outro sacrifício, um outro tipo de advogado que não seja Jesus Cristo?
Aonde? Aonde vamos buscar respaldo para isso? Nas obras? Nas obras que eu faço? Ou nas crenças que eu tenho? Mesmo que eu a tenha também em Jesus Cristo, mas em todas as crenças que eu tenho, aonde? Aonde eu vou ter respaldo bíblico? Esta é uma pergunta que nós precisamos na nossa oração pessoal com Deus fazer a nós mesmos. Respaldo, ensino genuíno, alicerce bíblico. Porque diante do trono branco, o único que você pode recorrer, meu querido, é o sangue de Cristo que você aceitou hoje como seu suficiente Salvador. Então você vive uma vida de busca. E mesmo assim você é pecador. Paulo vai dizer, faço o que não quero e o que quero não consigo fazer. Homem infeliz que eu sou. Paulo está dizendo isso. Agora lê a história de Paulo. Olha a diferença da história dele com a nossa. Se ele, com aquela busca, com aquela entrega, se tornou um mártir, ele dizia isso. Faço o que não quero e o que eu quero não consigo fazer. Homem feliz que sou. Imagina nós. Se não aceitarmos Jesus como nosso suficiente Salvador e ficarmos nele, somente nele, pois assim era a igreja primitiva. E abolida a nossa vida, meu querido, tudo que é ensinamento que não tem o suporte da palavra. Vai abolindo. Eu sei que parece violento, eu sei que parece estranho, mas a verdade é uma só. Ela não se dividiu. Ela não está nas placas das igrejas? Não, não está. Ela não está dentro de um homem que seja muito ungido? Não está. Mas ela também não está na tradição de religiões antigas, também não está. Ela está na palavra. E a palavra, ela vai limpando a mim e a você. A palavra tem, meu querido, a palavra tem uma função de suma importância na nossa caminhada no caminho do Senhor. Ela vai nos limpando quando nós vamos tomando conhecimento dela. Com a ação do Espírito Santo, ela vai trabalhando em nós. Mesmo sabendo que nós vamos cair muitas vezes. Mesmo sabendo que nós vamos errar muitas vezes. Mas ela tem o seu papel fundamental. Manter o alicerce, a advocacia de Jesus Cristo. Porque ela vai valer. A advocacia de Jesus Cristo vai fazer a diferença quando nós formos julgados. A Bíblia diz que diante do trono branco, aqueles que não aceitaram a Jesus terão que apresentar as suas obras. Mas que obras? Ninguém é salvo pelas obras. Mas como Jesus, como Deus Pai é justo, Ele vai pedir que se apresente as obras. Diz a palavra em Apocalipse que a terra devolveu os seus mortos, até o mar e até os infernos devolverão os seus mortos, porque a justiça de Deus, apesar de já ter ido para os infernos, o inferno vai ter que devolver os seus mortos para passar diante do trono branco, por causa da justiça de Deus. E se você não aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, então apresente as suas obras. E eu digo, que obras? Que obras? Não seria mais fácil, mais simples, querido, aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador? Porque esta é a proposta bíblica. Não existe outra, não existe atalho. Vamos fazer isso, vamos fazer um sacrifício, vamos andar a pé até o santuário, vamos fazer aí uma quermesse, vamos aí fazer uma corrente poderosa, as 1000 orações, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer o jejum. Para trocar com salvação. Salvação é graça. Tudo aquilo que você faz para a sua santificação precisa ser motivado pela salvação que você já recebeu. Fazer para ter merecimento, desculpa, querido, é jogar as suas obras no lixo. É perder o domingo fazendo obras quando você pensa em trocar suas obras pela salvação. A salvação foi feita de graça, foi oferecida a você de graça. Jesus sofreu a ira do Pai sobre ele. Ele disse, Pai, por que me abandonaste? Retira-te de mim esse cálice. Por quê? Porque pesou sobre ele o nosso pecado. E ele disse a mim e a você, Rodolfo, eis aí a salvação. José, Maria, Benedito, Benedita, eis aí a salvação. Estou dando de graça. Mas então não preciso fazer obra. As obras que nós fazemos, se porventura fazemos ou fizermos, não é para trocar com a salvação, querido. Mas elas precisam ser motivadas pela salvação. É porque eu fui salvo que eu faço. E porque faço para que muitas outras pessoas também sejam. Então as obras que você faz, sejam elas que obras forem, se forem para a glória de Deus, porque a Bíblia diz isso, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa,
fazei para a glória de Deus. Então eu vou fazer uma obra, é para a glória de Deus. Não é para trocar com a salvação, querido. E nesta onda de facilidade a gente vai aceitando qualquer tipo de ensinamento, porque a gente entende que se eu fizer uma coisa boa, se eu fizer uma prece, se eu acreditar nesta crença nova que está surgindo, nesse costume antigo que já vem dos antepassados, então Deus vai se agradar comigo. Meu querido, nós erramos quando pensamos assim. Deus não se agrada de nós em nada. Oh Deus, revela. Deus não se agrada de Deus em nada. Deus só nos aceita porque Jesus Cristo está entre nós e Deus. Ele é o sacrifício perfeito. Deus não se agrada conosco. Você acha que Deus se agrada com você, querido? Você acha que Deus se agrada comigo? Essa vida podre que nós temos, limitadíssima, cheio de pecados, se não estão visíveis, estão ocultos dentro da gente. E pensarmos que porque fomos à igreja e dobramos os joelhos e fizemos 1000 orações repetindo, ou lemos a Bíblia 70.000 vezes, Deus se agradou de mim. Ah, eu fiz um jejum de 3 dias, nem água eu bebi, Deus se agradou de mim. Não se agradou. Deus só nos aceita em Jesus Cristo, porque Ele é justo. Nele não tem pecado nem treva alguma. Em nós está cheio. Ainda que lutamos, somos tendenciosos 24 horas por dia ao pecado. E todos eles, todas as faces de pecado, Ele só nos aceita por causa de Cristo. E Ele virá. E não pense que vai passar o filme da minha vida. Olha quanta obra eu fiz, Senhor, sorri para mim, Senhor, porque olha quanta obra eu fiz, quanto culto eu fui, quanta oração, quanto grupo, quanta celebração, quanta missa eu fui, Pai. Olha que lindo que eu fiz, eu toquei, eu ministrei, pessoas choraram, foram arrebatadas, pessoas se converteram, Senhor, olha quanta obra, que beleza, hein, Deus, aceita eu logo, vai, Deus, põe eu para dentro aí, põe eu para dentro do reino, porque afinal de contas, olha quanta obra. Deus não vai olhar para as suas obras, querido. Ele vai olhar se você tem dentro de você, de um coração sincero, a aceitação de Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque se Ele aceitar alguma obra como benefício pela tua salvação, desculpa, Ele ignora o sacrifício do próprio Cristo. Por isso que a Bíblia diz, de graça recebestes. Qual é a tua graça? É o aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por que são as obras? As obras eu não as faço por mim mesmo. Eu sou motivado pela salvação que já operou em mim. E porque as fazes, para que através dela muitas outras pessoas entendam que a salvação é verdadeira e também se entregue a Jesus e passe a fazer obras motivados pela salvação que encontrou. Guarde uma coisa, querido, na conta de Deus. Não é que você faz para Ele te aceitar. Aleluia! Ele te aceita para você fazer. Que caia do nosso entendimento toda a visão errada que nos passaram. Que eu preciso andar até um santuário a pé para Deus me perdoar. Que eu preciso participar de tantos cultos ou celebrações ou de reuniões para ser bom. Para Deus se agradar de mim, que eu preciso fazer 50 horas de oração de joelhos para Deus se agradar de mim. Está errado, querido. Você não faz para Ele te aceitar, Ele te aceita para você fazer. E por que para você fazer? Para que outros o aceitem também. E qual é a motivação? Porque Ele me salvou. Sabe por que estamos nos confundindo muito? Porque há muito barulho. Há muito fogo estranho, o fogo de Pentecoste, o fogo do Espírito, o fogo de Eli, o fogo desceu do céu. Há muito fogo estranho operando no meio do povo cristão e não estão conseguindo discernir a verdade de Cristo. Mas a palavra não muda. A palavra é a mesma, querido. Ela não muda, não mudou, jamais mudará. Nós que erramos, nós que fracassamos muitas vezes por dia com o Senhor. E normalmente quando chegamos na casa de Deus e queremos ser pessoas tementes, aí nós queremos fazer uma bela oração e chorar. Mas quantas das vezes quando estamos distantes da graça do Senhor, a ignoramos completamente. E depois corremos para a igreja para fazer um ritualzinho, para tentar tirar o sufoco da nossa alma. Querido, haverá um dia, o
juízo vindouro não é assunto descartável, não. Os profetas trataram dele bem como o Senhor Jesus Cristo e também os seus apóstolos. Fica aqui um alerta para os prometores da teologia da prosperidade. Lá de Filipenses capítulo 3, versos 19 a 21. Infelizmente, entre muitos cristãos, os assuntos escatológicos são motivo de chacotas e risos. Não querem saber da escatologia, do acontecimento, do que passou e do que vai se cumprir ainda. São motivo de chacotas. No entanto, Deus não se deixa escarnecer. O seu juízo é certo e verdadeiro e virá sobre todos os que praticam a iniquidade e todos aqueles que divulgam doutrinas estranhas e levam pessoas a acreditar em fábulas e heresias, quando a palavra de Deus não diz nada disso. Eu fico pensando, a gente diz assim, ano que vem eu vou fazer um projeto. E a gente acaba não fazendo. O ano passa, vem janeiro, fevereiro, março, abril, chega dezembro, a gente, puxa vida, o tempo passou, nem deu tempo. Mas esse ano eu vou fazer de novo. E quantas das vezes fazemos assim, com a nossa salvação? Esse ano, agora eu vou pegar firme na Bíblia, agora eu vou pegar firme com o Senhor. É 2, 3 dias, depois a gente volta à estaca zero, esquece. Vem a tribulação, a gente se reaviva de novo. Depois passa. E nós levamos isso para a nossa vida espiritual. Mas eu quero dizer uma coisa para encerrar, querido. O Senhor Jesus voltará mais cedo ou mais tarde. Talvez hoje é uma chance. É mais uma oportunidade que Ele nos dá. Mas na nossa ignorância, nós muitas vezes julgamos ter a sabedoria e falar, não vou. Ah, lá está cheio de gente imperfeita, as pessoas ficam me olhando. Ah, cheio de vaidade, cheio daquilo. Eu não quero saber. Eu faço a minha religiosidade aqui. Na verdade, a gente está dizendo, eu não quero me envolver. Eu trabalho, eu tenho a comida aqui, eu tenho almoço, tenho a janta, meus filhos estão com saúde, graças a Deus tenho uma casa, tenho isso, tenho aquilo. Está uma benção. É por causa dessa abundância de coisas materiais que nós estamos agarrados, que nós não temos a ousadia de depender só de Deus. Mas vai chegar o dia. O que é que nós vamos apresentar ao Senhor? Nada. E a ira de Deus virá com tudo para cumprir a palavra dele. Para cumprir a escatologia, a palavra dele virá com tudo para que se cumpra toda ela. A Bíblia diz que vai passar o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Tudo vai se cumprir. E a hora que a ira de Deus vir sobre mim e sobre você, se nós tivermos aceitado a Jesus hoje e buscado a sua graça, Ele vai se apresentar entre o Pai e dizer assim, não, esse não. Esse me serviu. Esse me aceitou. Esse eu paguei por ele. Pode entrar. E aqueles que o ignoraram, que perderam o temor, que viveram uma vida dissoluta, a quem vão recorrer? Que o Espírito Santo fale comigo e fale com você. E não nos deixe parado mais. Em nome de Jesus. Amém.